Você já se sentiu envergonhado de pedir alguma coisa para Deus, de colocar uma situação diante de Deus, por achar aquilo tão insignificante que assim, o que que Deus vai se preocupar com isso? Tem tanta gente precisando de tanta coisa séria e esse motivo meu é tão pequeno, tão insignificante. Por que que eu vou incomodar Deus com isso? Você já se sentiu assim? Pois eu vivi isso na pele assim bem recentemente. É uma causa assim bem, como eu posso dizer, bem natural, né? Que você vê que você se sente assim até incomodado de pensar, poxa, por que que eu tô levando isso pro lado espiritual se é uma coisa natural e que pode ser resolvida de uma forma física, fazendo algo? Por que que eu vou colocar isso em oração? Por que que eu vou colocar isso diante de Deus? E de ficar envergonhada de chorar ou de prantear ou de colocar isso por conta mesmo desse pensamento. Poxa, tanta gente passando por coisa tão pior, tanta gente numa situação tão ruim, e eu vou colocar essa coisa tão pequena diante de Deus, né? Deus deve estar ocupado cuidando de tantas outras coisas, por que que eu vou preocupar Deus com mais isso? E aí, ao mesmo tempo que eu fazia esse questionamento, eu comigo mesma, né? Quantos de nós não fazemos isso? É, o Senhor ministrou no meu coração assim, de uma forma poderosa e falou: Eu sou o Deus das grandes coisas, das causas impossíveis, mas eu também sou o Deus das pequenas coisas. Então, se você não duvida de mim, que eu sou o Deus do impossível, que posso fazer o impossível, por que que você duvida que eu posso fazer as coisas simples? E aí eu pensei, né, não é uma questão de duvidar, né? É uma questão mesmo de ficar com vergonha, de falar, poxa, tem gente que tá ali numa situação muito pior. Por que que eu vou colocar uma coisa tão boba, né? Se sentir boba, né, diante de Deus. E aí Deus ministrou isso no meu coração. Sabe que muitas vezes a gente deixa até o inimigo mesmo vir apontar o dedo para nós e dizer que nós não precisamos colocar algo diante de Deus porque isso daí é coisa de, né? Por que que você vai fazer isso, né? Deus não vai estar olhando para isso, ou Deus tem coisas muito piores para se preocupar do que essa coisa tão boba, né? E aí eu pus em oração, falei, Deus, o Senhor é Deus das coisas grandes e das coisas pequenas. O Senhor é Deus que olha para mim como um todo. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor me criou nos mínimos detalhes e realmente se preocupou com cada detalhe. E o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida, que o Senhor nos trata como indivíduos. O Senhor nos fez com essa marquinha aqui, que é a nossa digital, né? Um diferente do outro. Então o Senhor é Deus dos detalhes, dos mínimos detalhes. Então eu venho te dizer que você não precisa se envergonhar e achar que a sua causa é pequena demais para Deus. E então eu fui meditar na palavra do Senhor e lá em Mateus capítulo 10, no versículo 29, fala assim: Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Deus é aquele que está disposto a ouvir de você a sua pequena necessidade. Deus é aquele que está de braços abertos para te ouvir nos mínimos detalhes. O Senhor é aquele que entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar e para nos dar uma vida em abundância. Então Ele cuida das nossas pequenas dores, Ele cuida das causas impossíveis, mas Ele também cuida das nossas pequenas causas, né? Que nós possamos saber que nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo, né? Que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus em tudo. Nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos dependentes
de Deus o tempo todo. O tempo todo Deus é bom conosco, em tudo. Então não precisa selecionar aquilo que você acha que você pode resolver e aquilo que Deus pode resolver, né? Tem um ditado aí que nós mesmos muitas vezes dizemos, fala assim, olha, até aqui, essa causa aqui, até aqui a gente podia fazer algo, agora está só nas mãos de Deus, só Deus pode fazer. Como se Deus não pudesse agir nas pequenas coisas. Não, nós não podemos ser autossuficientes. Nós temos que dar a suficiência, nós temos que depositar a confiança em Deus em todo o tempo. Então, nós precisamos demonstrar essa dependência que nós temos de Deus o tempo todo. Não é assim, ó, bom, até aqui eu posso fazer porque eu sou forte até aqui e o resto é Deus quem faz porque eu não consigo mais. Não. Nós dependemos de Deus o tempo todo, mesmo nas coisas pequenas. Ou você levanta sozinho de manhã porque você faz isso porque você tem esse poder. Não, o poder vem de Deus. A gente só levanta pela manhã porque Deus permite. Deus quer que nós vivamos, então Ele nos permite viver. Então, aquilo que parece bobo, aquela causa que parece boba, é Deus que está no controle, é Deus que está agindo. Então, Ele quer ver a nossa confiança nele em todo o tempo. Nós não somos nada sem Deus. Não há coisas que podemos fazer por nós mesmos e coisas que só Deus pode fazer. Tudo é só Deus que pode fazer. Tudo é só Deus que pode fazer. Então Ele quer ouvir o clamor do seu coração neste dia. Ele quer ver, Ele quer fazer as pequenas coisas por você também. Então não se sinta envergonhado, não se sinta constrangido de ter um relacionamento com Ele, achando que a sua causa é pequena demais, para que você fique envergonhado de levar isso para Deus. Não se sinta assim. O Senhor é Deus das pequenas e das grandes coisas, das causas que aos olhos humanos são possíveis e impossíveis. Não há nada que não seja possível para Deus.